Nós teremos aqui a participação da doutora Mirta Terezinha Petri. A professora vai trazer o tema manejo da irrigação, o uso de sensores na decisão de quando e quanto irrigar. Nossa palestrante é graduada em agronomia, mestrado em agronomia e doutorado em ciência do solo. Exerce a função de professora associada 2 no Departamento de Engenharia Rural, onde leciona as disciplinas de irrigação e drenagem, manejo, programação e manejo da irrigação e dimensionamento e operação de sistemas de irrigação. Atua também no programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola, lecionando as disciplinas de irrigação pressurizada e relação solo-água-planta. É líder do grupo de pesquisa Manejo da Água em Sistemas Agrícolas desde 2018. Currículo vasto, hoje conosco, para receber também a nossa saudação, professora Mirta Terezinha Petri. Bem-vinda. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui com vocês essa tarde. Como o professor Nereu já falou, e é muito difícil de ser melhor do que o Nereu, porque ele tem uma capacidade ímpar. A gente precisa sair da universidade para ir ao encontro dos produtores. E é esse tipo de conversa que a gente vai fazer com vocês aqui hoje. Eu já tive o prazer de encontrar alguns ex-alunos meus. Por certo, eles estavam esperando que eu vinha aqui aplicar uma prova, mas hoje eu acho que quem vai aplicar uma prova em mim são vocês, né? E espero que a gente possa mesmo trazer algumas informações para vocês nessa parte de uso de instrumentação ou da tecnologia para a gente decidir quando que a gente vai irrigar e quanto que a gente vai irrigar em cada vez que se liga ou se aciona um sistema de irrigação. Então, deixa eu ver aqui. A gente sempre imagina que, quando se fala em tecnologia de manejo de irrigação, que isso seja nesse nível que aparece aqui nessa imagem, ou seja, que você possa ficar sentado na frente de um computador no escritório, ou então na frente do seu smartphone, né, e que essas informações cheguem até nós lá do campo, né? Então a gente imagina que nós estejamos num avanço tão grande de tecnologia que cada plantinha possa ter um sensor, né? Como está mostrando aqui. E na verdade a gente tem uma quantia muito grande de percalços que precisam ser corrigidos ou precisam ser melhorados para a gente chegar nesse nível que a gente imagina que seja o manejo da irrigação. Em primeiro lugar, a gente precisa sempre entender, e foi muito bom que o professor Nereu falou antes, e o professor Molhão deve ter falado nisso de manhã, que é a importância da água. Então, hoje nós temos que o principal fator de produção que nós temos na atividade agrícola é a água. Principal fator de produção. E é por isso que a gente precisa ter tanto cuidado para decidir de como nós vamos utilizar essa água. Porque, assim, isso não é exatamente simples. Eu sempre comento com os meus alunos que, se eu decidir gastar 10 milímetros a menos de água numa irrigação, como é que eu vou saber onde que essa água foi usada? Porque não é assim tão fácil aumentar a eficiência. A gente acha que isso seja você ligar ou desligar um interruptor e automaticamente, se eu não gastei essa água num pivô, que ela vai ser usada numa outra produção e vai incrementar alguma coisa, mas muitas vezes essa água é absolutamente perdida e esse é um dos grandes problemas que a gente tem, de saber como que a gente vai realmente melhorar o uso dessa água para produzir alimentos, que é aquilo que a gente precisa. Em termos de área irrigada no Brasil, nós temos que menos de 15% de toda a área cultivada é ocupada com irrigação hoje. Menos de 15%. Entretanto, esses 15%, ou menos de 15%, eles já correspondem a um valor superior a 40% da produção.
E isso, por si só, ele diz muito do quanto que nós podemos melhorar os nossos índices produtivos tendo irrigação. O Luiz nos dizia antes, no almoço, que aqui se produz 220 sacos de milho de sequeiro. Na maior parte do Rio Grande do Sul, a gente já não pode pensar muito em produzir milho sem irrigação, porque os riscos são muito grandes. Vocês viram pelo mapa que o professor Nereu mostrou qual é a chance de nós termos déficit hídrico, principalmente na metade sul do estado. E como o milho é uma cultura que demanda muito custo de produção, é uma cultura de muito custo de produção, então eu tenho que pensar muito para plantar milho fora da irrigação, nessa região que é, vamos supor, de Passo Fundo para baixo. Ok? Então, nós precisamos obrigatoriamente produzir mais. Por quê? Porque nós temos uma população que está crescendo continuamente. Nós já andamos aí quase 10 bilhões de pessoas no mundo. E para nós aumentarmos a produção, nós precisamos pensar em tecnologias de produção. E uma dessas tecnologias é justamente a irrigação. Ou a gente diminuir, vamos supor, o déficit do que nós podemos produzir na área irrigada em relação a uma área de sequeiro. E aqui nós estamos utilizando, em geral, a área cultivada ou a utilização de pivô central para nós potencializarmos aqui a nossa área irrigada. Outro fundamento da irrigação, eu gosto muito de falar sobre isso, e o professor Nereu também já comentou, que é, por que afinal a gente precisa irrigar? Porque nós temos deficiência hídrica. Então, esse mapa aqui, por exemplo, nos diz que, isso aqui é do ano passado, e eu trouxe esse aqui do ano passado justamente por causa disso, porque já existia. Lá, na saída de setembro, por exemplo, ou um pouco antes, que nós teríamos uma restrição da água muito grande nessa região do mapa, que vem a ser todo o sul do Brasil e que depois efetivamente se confirmou. Então, já era um indicativo de que nós teríamos seca. Então, se nós temos indicação de seca, nós precisamos pensar em irrigar. E daí vem o outro fundamento da irrigação, que é atender o requerimento hídrico das culturas. E aí nós temos a cultura do milho, que é talvez a mais gastadora de água. A mais gastadora de água. Então, eu tenho, ao longo do ciclo de cultivo, de um milho cultivado na primavera-verão do estado, esse consumo diário. É lógico que o consumo varia, porque isso é uma função da demanda evaporativa e das condições climáticas. Então, quando eu chego nesse pico aqui, que é o período reprodutivo, uns 15 dias antes da floração, até estágio R3, mais ou menos, eu posso ter dias onde eu consumo 8 milímetros por dia no milho. 8 milímetros são 8 litros por metro quadrado. E no final do ciclo, isso vai dizer que a cultura vai precisar, seguramente, de 500 a 700 milímetros de água para produzir 200 sacas por hectare. Então, na média, o milho precisa de 500 litros para produzir 1 quilo. Então, tipo, nós não estamos fazendo aí um jogo para querer irrigar, nós estamos apenas atendendo o requerimento hídrico da cultura. Então, é preciso ter água. E aí vem a outra questão que é ligada, por exemplo, aos rendimentos que eu posso ter e o quanto isso implica na produção total se eu não tenho como atender esse requerimento hídrico. Em primeiro lugar, o requerimento hídrico da cultura é uma função do quanto que a cultura precisa para produzir. Então, se eu fizer uma relação linear entre a quantidade de água que a cultura precisa ter, que nada mais é do que a evapotranspiração, e o quanto que ela pode produzir, eu tenho aqui que isso dá uma relação linear. Significa que o rendimento aqui é uma função praticamente linear da quantidade de água que eu consigo fornecer para essa planta. Então, se eu não tiver chuva, em algum momento nesse período do ciclo, a cultura vai produzir
menos. Então, veja, eu só consigo esperar produtividade maior, eu vou passar esse gráfico aqui para o outro, só para não perder o gancho aqui. Se eu quiser que a cultura produza o máximo, essa cultura precisa evapotranspirar o máximo. Ou seja, toda aquela água que a planta vai passar por meio dela e jogar para a atmosfera é apenas para ela atender o seu requerimento. Então, eu tenho condições, via de regra, em ter rendimento máximo em área irrigada. Lógico, excetuando essa região que vocês têm aqui, que é uma região de menor demanda, porque é um pouco mais alto. Então, via de regra, eu só consigo ter a planta transpirando a pleno o tempo inteiro em área irrigada. Certo? Se eu não tiver irrigação, o primeiro efeito nas plantas vai ser que as plantas vão transpirar menos. Se a planta vai transpirar menos, ela vai produzir menos. Certo? Lógico que, se a planta evapotranspira menos, o rendimento dela vai ser menor. A redução final que eu tenho nesse rendimento vai depender de alguns fatores, principalmente quando que esse déficit ocorre, ou seja, em qual estágio durante do ciclo de desenvolvimento que isso ocorre. Depende um pouco do tipo de cultura, porque eu posso ter respostas diferentes, por exemplo, de milho, de soja, de feijão, né, à necessidade hídrica e da duração desse déficit e do quão severo ele é. Então, eu sempre explico isso para os meus alunos, que se eu tenho um mês sem chuvas em setembro, isso impacta menos a cultura do que um mês sem chuvas em janeiro. Né? Então, eu tenho uma severidade maior desse efeito em janeiro. Então, quando eu não tenho irrigação, obviamente que essa cultura vai produzir menos. O manejo da irrigação, a gente costuma também chamar ele de programação ou calendarização da irrigação, que nada mais é da gente tentar otimizar o uso da água que está dentro do solo. Então, a primeira grande função que a gente tem num solo é de suprir a água para as plantas aqui, em resposta aqui ao que preciso em função das condições atmosféricas. E aí que nós entramos na questão que é crucial para nós, que é a capacidade de armazenamento de água dos nossos solos. Então, veja bem, esse exemplo aqui eu trouxe justamente para nós derivarmos sobre por que a gente precisa irrigar tanto com toda essa chuva que nós temos no Rio Grande do Sul. E por que isso ocorre? Imaginemos aqui que nós tenhamos um solo, aqui eu tenho um cubo de solo de 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Imaginando uma caixa de água de 1000 litros. 50% do solo é composto por material sólido. E 50% do restante é do que a gente chama de material poroso. Então, eu poderia, numa caixa de 1000 litros, ter 500 litros de água. Ok? A metade. Desses 500 litros de água aqui, apenas 150 são os chamados milímetros que ficam dentro do solo. Ok? Então, eu tenho praticamente 2/3 de água que entra de uma chuva e que se perde, ou nem entra para dentro do solo. Ok? Então, eu tenho lá 150 milímetros de água, no final de contas, aqui para utilizar. Desses 150 milímetros, eu tenho 50 que está dentro daquela faixa que as plantas gostam de umidade. Porque passando desses 30%, vamos supor assim, eu já preciso que a planta faça algum esforço para extrair essa água. Ok? Então, aqueles 150 milímetros que já não era grande coisa, ainda vai ser reduzido para
1/3, que são 50. E esses 50, logicamente, que vão se gastar muito rápido quando eu tenho dias muito quentes e de alta demanda. Então, no final das contas, de todos esses 150 milímetros, o que eu aproveito efetivamente? De 7 a 10%, que são os 50 milímetros, ou 1/3. E, considerando que a planta precisa de 500 a 700 milímetros de uma chuva qualquer que ocorra, talvez, quando muito, as plantas aproveitem 10%. E é por isso que precisa chover toda hora, para que não falte água. Porque se essa chuva não é reposta com frequência, eu tenho déficit. Mesmo que as plantas às vezes não externem, mas depois, quando a gente vai colher, você vai ver que você não colheu exatamente aquilo que tu imaginava que estivesse colhendo. Por quê? Porque em algum momento, essa tua cultura, e principalmente o milho, sofreu por causa do déficit. E daí vem a grande questão: e como é que eu faço esse cálculo, uma vez que as plantas estão sobre um solo, o sistema radicular está para dentro do solo, e eu não posso esperar que a planta lá comece a, desesperadamente pedir água. Então, é óbvio que, se eu pudesse ir para a planta e perguntar quanto de água que ela estaria precisando, era muito mais fácil. Mas as plantas não falam, Para nós já é uma dificuldade, imagina para as plantas. Então, eu preciso criar mecanismos que façam assim, o entendimento do que a planta sente durante um ciclo. E isso implica que eu conheça parte do clima, que eu conheça a planta, que eu conheça o solo e também o que o equipamento é capaz de me entregar de água. Ok? Então, eu preciso fazer uma associação disso. Então, quando irrigar, logicamente quer dizer o dia que eu vou irrigar. E depois disso vem a segunda questão, que é quanto de água que eu vou irrigar cada vez que eu ligo o sistema. Certo? Quanto de água que eu preciso aplicar. E isso que nós vamos tentar ver com vocês. Porque, via de regra, isso é como você estar num semáforo que tem uma cor indicada para cada lado. Então, para que lado tu vai? Será que é vermelho? Será que é verde, amarelo? Então, significa que eu preciso conhecer fatores do solo, da planta e do clima, principalmente, porque, afinal de contas, irrigar implica em gasto de energia. E o gasto de energia hoje está mais ou menos otimizado em torno de R$ 3,70 por milímetro irrigado. Então, esse cálculo, eu posso fazer mais ou menos que, na média dos anos, se irriga de 150 a 200 milímetros de irrigação complementar para o milho. Então, multiplica 150 ou 200, arredonda, por 13,70, é o custo que tu tem por hectare. Quando é energia elétrica. Quando é diesel, isso salta para o valor do litro do diesel por milímetro. Então, é um custo considerável. Então, por isso que a gente precisa saber exatamente quando que tu precisa ligar o sistema. E os instrumentos que a gente tem e que nos auxiliam nesse processo de decidir se precisa ou não irrigar, eles estão baseados em medir alguma coisa da planta, em medir alguma coisa do solo, que é aqui medir a umidade, ou então a gente medir o clima, ou fazer uma combinação desses fatores todos, que também eu devo poder fazer aqui. Então, vamos lá. O que se precisa conhecer de cada um desses parâmetros aqui? Do clima, obviamente, aquilo que faz a planta ser tão gastadora de água, ou seja, as condições meteorológicas. Isso se pega facilmente com estações meteorológicas. Da planta, eu preciso conhecer toda a planta.
o tipo de planta que é, qual é o ciclo, quanta água que ela precisa, qual é o requerimento hídrico, principalmente nesses estádios aqui, e outros parâmetros que podem ser agregados. E do solo, eu preciso obrigatoriamente saber quanto de água esse solo armazena e a partir de que momento esse solo começa a restringir muito a disponibilidade de água. Eu estou saindo aqui dessa toalhinha, né? Então, vamos lá. Para o uso desses diferentes mecanismos aqui para a gente fazer manejo de irrigação. Via de regra, eu medir alguma coisa da planta é o melhor dos métodos para decidir se a planta precisa ou não de água. Ok? Então, eu poderia usar, por exemplo, de medir o status de água da folha, que significa o quanto que a folha está perdendo de água durante um dia. Mas esse tipo de medida, ele obrigatoriamente precisa ser conjugado com outras medidas dentro do solo. Por exemplo, eu posso também medir a temperatura da folha. E hoje em dia se usa muito, e tem um orientado meu lá na universidade que ele está testando essa metodologia de usar termômetros com infravermelho instalados a 50 centímetros acima aqui da superfície da cultura para medir a temperatura da folha. Por quê? Porque uma folha que está sadia, vamos supor, ela tem uma temperatura entre 10 a 12 graus menor do que uma folha que está em estresse. Ok? Significa que a planta, quando ela começa a não achar água, ela desesperadamente aumenta o metabolismo para buscar água e aumenta a temperatura da folha. E nesse aumento da temperatura da folha, ela pode colapsar o sistema, porque afinal de contas não teve água para manter a planta refrigerada. Significa que para eu usar esse tipo de sensor, o que mede o status de água ou o que mede a temperatura, eu preciso também medir outros parâmetros, principalmente, eu tenho que fazer uma leitura da umidade do solo, naquele momento, e eu tenho que saber o quanto que a atmosfera está precisando de água naquele dia. Por quê? Porque a planta poderia estar só um pouco triste de meio-dia, vamos supor assim, porque está naturalmente muito quente. Mas no final do dia ela poderia estar lá bela e faceira, né, acenando para os carros que passam na rua e não configura estresse. Então, o estresse ele tem que ser detectado também abaixo do solo e acima da planta, que é na atmosfera. E é por isso que nesse mesmo experimento aqui, vocês podem reparar aqui tem sensores de umidade, para eu também medir naquela imediação da planta, checar o quanto que é a umidade do solo, para poder dizer realmente que aqui o solo está seco. Ok? Então, para poder agregar essas informações. E veja, um sensor desses sozinho não fede e não cheira, como se diz, né? Por quê? Porque esse sensor ele precisa estar conectado em algum mecanismo de leitura. O mecanismo de leitura precisa ter energia. E eu preciso ir lá e preciso olhar esses dados, porque vocês podem ver aqui, não tem nenhum display, não tem absolutamente nada aqui. Né? Então, eu preciso ter toda uma estrutura acoplada a isso tudo para poder armazenar esses dados. Então, aqui nós vemos todo um sistema, um aparato com placa solar, com umas caixas aqui para guardar toda essa instrumentação, porque, afinal de contas, ainda não pode pegar chuva, né? O sensor pode pegar chuva, mas os aparatos de medida não. Então, não é assim um x-par de dedos que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. E ainda por cima, uma estação meteorológica aqui para medir as condições que andam atmosféricas que estão ao redor dessas instalações todo. Para eu poder, com certeza, dizer que há um déficit configurado por uma elevação de temperatura da folha. Esses dados todos, eu vou inserir eles e decidir, através de índices, que
caracterizam que aquela temperatura da folha realmente é um estresse, ok? Por quê? Eu não posso deixar as plantas chegar nesse ponto. Porque se as plantas estão em déficit aparente, como está mostrado aqui, é porque já está tarde demais. Porque a planta já, nesse momento, a planta já está com o seu sistema metabólico e fisiológico todo comprometido. Portanto, não é assim tão simples de fazer essas medidas. Aí você poderia dizer, bom, então a planta é muito difícil de fazer, então eu vou medir a umidade do solo. Ok. Então, isso exige também uma série de instrumentos, e a instrumentação para esse tipo de leitura, via de regra, não é barata. Não é barata. Porque eu também não posso, por exemplo, pegar um punhado de solo com a mão e ver se está úmido. Porque eu posso ter um tipo de sensibilidade e vocês podem ter outra, né? E cada solo tem um padrão diferente. E também não posso querer enfiar a cabeça para dentro do solo para ver se acha água, né? Isso tudo tem que ser medido. Então, nós ter, obviamente, sensores. E tem, na verdade, no mercado, um grande número de sensores que medem a umidade do solo. Os sensores podem ser colocados na horizontal, eles podem ser colocados na vertical. Todos eles precisam de energia. Ou precisam estar ligados num armazenador de dados que precisa de energia. E, para eu fazer realmente um bom uso desse tipo de dados, esses dados precisam ter uma transmissão. Porque imagina se eu tiver que ir sempre no campo para coletar esses dados todo dia. E aí que vem o grande problema, que é a comunicação nossa no meio rural. O telefone não pega. Né? Quando tu precisava dele lá no meio de um pivô, tu consegue uma perninha de sinal, até menos. Então, assim, a gente lida com um monte de problemas que tu precisa superar, obviamente, para poder auxiliar o produtor nisso tudo. Como eu comentei, as informações precisam ser armazenadas em algum lugar e precisam ser facilmente transmitidas. Lá na Universidade em Santa Maria, como a gente tem muito boa estrutura lá no sensor, nós temos uma estrutura montada e que permite que a gente isola completamente a chuva que entra dentro do sistema, que é essa casa que vocês veem aqui. Isso é um aparato que é construído sobre trilhos, então ele permite que eu abra essa estrutura, né, de um lado A e no lado B, ele vai correndo sobre trilhos. Então, quando começa a chover, tem que correr lá para fechar. Né? Aperta um botão e elas vão fechando. Quando abre o sol, você vai lá e abre. Dentro dessa estrutura aqui, a gente tem 32 parcelas permanentes. E em cada parcela tem 4 sensores, até 85 centímetros de profundidade. Então, obviamente que isso aqui, tudo precisa estar conectado em um armazenador de dados. E esse armazenador de dados precisa de bateria. Então, lá assim, como fica perto, a gente vai a cada 2 dias e baixa todos os dados e você pode olhar esses dados. Mas imaginem isso aqui em nível de produtor. Não dá. Né? A gente precisa otimizar essas informações. Então, se você não tem condições de ter um sensor lá instalado no campo durante o ciclo da cultura, eu posso fazer leituras pontuais. Eu vou lá no campo, cavoco um pouco com uma pá e com um medidor como esse aqui, eu vou percorrendo as lavouras e vou fazendo uma checagem, né? Para ver se aquilo que eu estou determinando de irrigação para aquela área, se aquilo realmente está do jeito que eu imagino que esteja. Então, você faz uma checagem. Então, sensores, eles nada mais são do que uma espécie de radar, que me mantém dentro da linha, dentro daquilo que eu estou planejando, para eu não irrigar demais e nem de menos.
Porque a gente não pode querer que esses sensores sejam a salvação da pátria. Por quê? Porque eles são caros, a comunicação é muito difícil de fazer, e justamente aquilo que a gente precisaria ter. E também, para o uso de sensor de solo, eu sempre preciso saber o quanto de água que o solo tem. Então, por exemplo, aqui, essa faixa em azul seria, teoricamente, para diferentes tipos de solo, e aqui a gente tem um solo com bastante teor de argila, que é essa primeira curva, um solo mais franco e um solo bem arenoso aqui. Eu teria essa faixa de água disponível. E, dentro dessa faixa de água disponível que os solos têm, eu preciso, obviamente, saber o quanto de água que é dentro dessa faixa que eu chamo de água prontamente disponível, para eu começar a engatilhar irrigações. Então, isso tem que ser feito para cada tipo de solo e também, de preferência, para diferentes culturas. Então, eu tenho que ter... Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de um solo da região de Cruz Alta, onde se mediu a umidade até 70 centímetros, ou os 70 centímetros aqui do perfil, e essa linha aqui, por exemplo, é a linha que a gente chama de capacidade de campo, e essa aqui é a linha de ponto de murcha. Então, na prática, eu teria aqui, entre essas duas linhas aqui, 100 milímetros de água para gastar. Quanto de água desses 100 milímetros eu posso deixar gastar mais ou menos para o milho, para começar a irrigar? Essa é a pergunta que eu tenho que saber responder. Quanto desses 100 milímetros, imaginando que tivesse dado uma boa chuva, quantos desses 100 milímetros aqui eu posso gastar? No máximo 30. Porque a partir desse momento as plantas já estão começando a entrar na linha do estresse. Então, esses parâmetros, eles precisam ser determinados no campo, e é por isso que a gente faz muita observação de campo, para poder chegar nesse tipo de informação. Então, por exemplo, esse gráfico aqui é da cultura do trigo em cristalina. Então, lá eu tinha... Lógico, vocês podem ver que a cultura não é trigo na foto, mas foi para mostrar para vocês que tinha aqui sensores instalados. E, obviamente, dentro desse parâmetro que eu comentei para vocês, eu preciso determinar qual é o limite superior de água disponível e qual é a linha que eu coloco como limite, ou seja, a umidade não pode baixar daquela linha, porque eu já corro o risco de entrar para a linha do estresse. Então, sempre que eu conseguir deixar a minha umidade medida aqui, dentro dessa linha aqui, eu estou bem. E vocês podem ver aqui, para uma cultura do trigo, lógico, isso aqui é no centro-oeste do Brasil, lá pelas tantas, a linha debandou para baixo aqui. Por que isso ocorreu? Porque a lâmina irrigada aqui foi muito pequena para aquela demanda nesse período. Então, o produtor ficou com muito medo de que, se ele fosse aplicar uma lâmina maior, o trigo iria cair, tombar. Né? E aplicou lâminas à roda de 10 milímetros. Olha aqui o que aconteceu com a minha umidade no solo. Ela foi bem para baixo daquela linha de estresse. E isso pode significar uma redução grande no rendimento. Então, esses parâmetros eu preciso, obviamente, conhecer dentro dos campos para eu poder decidir se eu preciso ou não irrigar. O solo e a planta, elas o tempo inteiro travam uma luta em o solo não querendo perder água, e as plantas precisando muito de água. Isso fica pior à medida que o solo vai secando. Quanto mais seco o solo, mais ele começa a restringir a disponibilidade de água. Certo? E quem faz essa pressão para cima da planta para extrair água é a atmosfera. Portanto, o guia de tudo isso são os parâmetros do clima.
temperatura, radiação, umidade relativa e o vento, certo? Significa que eu posso muito bem usar as condições meteorológicas ou esses parâmetros de temperatura, de umidade relativa, do vento e da radiação para fazer manejo de irrigação que eu não estou errando. E é por isso que em larga escala se usa dados de clima para decidir para decidir se eu preciso irrigar e quanto que eu preciso irrigar. Por quê? Porque os dados de clima são mais fáceis de coletar do que você ter um sensor ou vários sensores em cada área e fazer esse manejo da irrigação. Então, nesse caso aqui, o que eu vou decidir? Nessa área aqui, isso aqui é lá na área experimental, na nossa área experimental lá dentro da universidade. Então, o que eu preciso conhecer de cada solo? Eu preciso irrigar obrigatoriamente dentro dessas duas linhas aqui. Então, tecnicamente, se essa linha passar para cima dessa linha aqui, significa que está um tanto quanto mais seco do que eu gostaria. Mas isso também ocorre às vezes, porque não é assim tão simples de você chegar lá, porque você pode ter no dia de hoje, tudo andando dentro da normalidade, e amanhã você chega lá e a umidade está bastante mais para baixo do que eu queria. Por quê? Porque nós temos muito consumo ao longo de um dia. Muito consumo. Eu falei para vocês hoje, há pouco, 8 milímetros por dia, às vezes. Isso são 8 litros por metro quadrado. Haja água. Então, isso aqui é absolutamente normal. É por isso que eu preciso ter essas linhas de segurança aqui. Então, lógico, eu não quero que essa linha preta aqui, que é da umidade medida lá dentro do campo, que ela passe aqui para cima. Mas, às vezes, ocorre. Mas, se isso ocorre lá de vez em quando, eu ainda estou trabalhando dentro de um nível ótimo. Porque no manejo eu tenho que prever que isso pode acontecer, porque também poderia quebrar o sistema de irrigação, ou poderia faltar luz, né? Então, eu tenho que trabalhar com uma certa segurança para que isso não ocorra. Então, veja, toda vez que essa linha aqui da umidade do solo medida, cruza para dentro dessa linha, eu posso pensar em irrigar. E todas essas linhas azuis que vocês veem aqui embaixo, foi onde foi aplicado alguma água. Então, claro que eu posso fazer um muito bom manejo tendo sensores de umidade do solo. Mas essa condição aqui é lá dentro da universidade, que fica 1 quilômetro lá da minha sala, e eu posso muitas vezes ir lá no campo coletar os dados. Agora, se for uma área muito longe, isso já fica às vezes muito complicado. E daí a gente consegue ter realmente um milho dando uma excelente resposta, e dentro desse experimento que a gente teve aqui com milho, a média de produção foi de 270 sacos por hectare. Né? Mas isso foi uma questão excepcional, né? Respeitando esses limites aqui que aquele solo tem de umidade. No caso aqui para a soja, reparem vocês que, como a soja foi plantada um pouco mais tarde aqui, essa soja foi plantada no final de novembro, foi mais fácil de manter a linha dos sensores de umidade do solo, que estava do lado desse sensor aqui, dentro dessa linha. E reparem que, em comparação com o milho tem uma linha mais estreita aqui de manejo. Por quê? Porque o milho é muito mais exigente em água do que a soja. E para a soja, eu posso até me permitir de fazer aqui uma faixa de começar a irrigar bastante mais ampla. E veja que, às vezes, para a soja, nesse período aqui, que é o período vegetativo, eu nem preciso irrigar, porque, pelo contrário, faz a soja dar um pouco mais de raiz, e ela fica com um sistema radicular muito melhor, e eu irrigo só aqui no período que ela começa a florescer. Então, veja que na soja, isso é um pouco mais fácil do que no milho. Fazer o balanço de água significa em você medir aqui, lógico, dentro do pivô, tudo aquilo que está acontecendo aqui.
Fazer isso em tempo real significa que eu tenha que ter sensores instalados aqui que indicam o que está acontecendo aqui. E daí nós dependemos da comunicação ou da transmissão desses dados. Ok? Então é por isso que, na maioria das vezes, eu decido irrigar esse pivô aqui, baseado em conhecer o solo daquela região e associo essa informação com dados de clima. Ou seja, eu estabeleço lá que esse solo pode perder uma lâmina de 30 milímetros e a partir disso eu vou começar a irrigar. E vou usar aqui os dados de clima. O que precisa ser ajustado aqui? Principalmente a parte da cultura, que é dada pelos coeficientes de cultura. Então, esse ajuste aqui precisa ser feito para cada cultura para melhorar isso. Isso significa, dentro desse meu solo aqui e da planta, que eu conheça sistema radicular, que eu conheça essa parte aérea aqui da planta, justamente para que eu consiga ter um melhor ajuste naquilo que a gente chama da evapotranspiração, que é dado pelo dado do clima e pelo dado da cultura, para eu decidir aqui o quanto que eu vou irrigar nessa minha área. Então, esses ajustes aqui, desses coeficientes de cultura do milho, eles são fundamentais para não se errar no manejo da irrigação aqui. Então, eu vou jogar todas essas informações aqui dentro dessa equaçãozinha. Isso aqui eu calculo com os dados aqui de clima e esse coeficiente de cultura eu tiro aqui dessas curvas, ajustado aos dias após a semeadura, ou então a soma térmica, que é a que o milho muito responde, para eu ter uma curvinha perfeita como essa aqui, e eu fico computando esse valor aqui. No momento que essa água estiver gasta, irriga e vai repondo água dessa forma. Então é mais fácil e mais prático do que eu imaginar que eu possa ter uma estaçãozinha aqui dentro da minha área de pivô, com vários sensores lá em profundidade, e que esses dados possam ser enviados para um computador ou aqui por um sinal de internet para chegar lá no produtor e eu pudesse ficar sentado confortavelmente na minha cadeira, olhando os meus pivôs, os que estão irrigando, os que está faltando água, os que estão desligados e os que estão em vermelho. Esse seria um mundo perfeito, né? Que eu pudesse fazer isso tudo apenas acompanhando um telefone celular, por exemplo. Mas, na prática, nós estamos precisando muito dessas informações aqui. Então, se eu comentava lá no almoço que os nossos maiores estrangulamentos hoje no estado para irrigação são água, energia e licenciamento ambiental, nós podemos também colocar aqui a telefonia, que o sinal pegue melhor no fundo lá no fundo do campo, né, atrás das árvores, porque nós temos um sistema de comunicação muito precário, porque na cidade a gente até consegue se transmitir bem, né? Agora, no campo, quando tu precisava da informação, ele não existe. Então, também eu preciso ter comunicação no campo, porque a tecnologia, ela está, por um lado, avançando muito rapidamente. Então, nós fomos aqui do carro de burro para carros absolutamente, né, potentes. Nós fomos de sistema que a gente fazia barracas no meio do campo, talvez o professor Nereu ainda seja também dessa época, para imagens, por exemplo, de sensoramento remoto, né? Imagens de satélite que vão olhando a nossa lavoura e vão me dizendo aqui, por exemplo, dentro de uma área irrigada, que de repente dentro desse pivô eu tenho manchas de plantas em estresse. Então, a gente tem muita tecnologia, a gente só precisa ter melhor comunicação no campo para poder transmitir tudo isso. Então, o mundo ideal, ele obviamente está nessa tecnologia embarcada e que essa tecnologia possa chegar ao produtor. Então,
o que eu gostaria de ter é justamente numa área dessas que eu tivesse uns sensores de umidade, que eu tivesse uma estação meteorológica próxima para dar cobertura e que esse dado fosse enviado para algum lugar que processasse essa informação e, ao mesmo tempo, na mesma hora, retornasse ela aqui para a tela do telefone e o produtor pudesse acompanhar isso aqui no telefone celular, para realmente ter certeza de que lá no campo tudo vai bem. Agora, nós estamos, evidentemente, muito longe disso e nós seguimos trabalhando muito e a nossa luta é constante com as autoridades lá de cima, né? O da Luz falou antes que gastaram não sei quanto, não posso nem pensar nessas cifras, porque a gente nunca vai chegar lá, né? E nada disso vem para quem precisaria ter, né? Então, a gente está esperando aí uma migalha de menos de 1 bilhão de fundo para financiar a agricultura e os homens lá com orçamento secreto têm 20 bilhões, né? Então, não faz sentido, o Brasil mesmo é uma piada às vezes, né? Então, vamos lá. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês, e eu, obviamente, sempre me coloco à disposição para a gente discutir muito essa parte de manejo e de como nós podemos melhorar isso em nível de produtor, e que, principalmente, essa questão da informação chegar melhor para o produtor. Ok? Muito obrigada. Valeu, professora Mirta. Uma bela palestra, rica em informações, bem técnica também, né? Aqui nós temos alguns irrigantes também. Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma consideração, uma pergunta à professora Mirta? Iremos ficar depois ainda mais um pouco, né, professora? Nós teremos depois uns produtores rurais aí comentando o seu case. E vamos lá. Vamos para a próxima palestra, então. Próximo tempo. Vamos lá, então. Obrigada, professora Mirta. Parabéns pela exposição. E os desafios são grandes.